Hoje eu quero falar como vencer a perseguição. É isso que o capítulo vai nos ensinar hoje. E nós vamos entender que o contexto é diferente, mas sim, enfrentamos muitas vezes perseguições. E como vencer essas perseguições? O texto diz, lá no capítulo 4 de Atos: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam, irmãos, prenderam a Pedro e João. Então os prenderam e o colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os escribas e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Colocando-os diante de si, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, o milagre daquele homem aleijado lá na porta do templo. Ele perguntou: mas com que poder vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vocês. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples, sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Diga amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Queridos, estamos caminhando nessa série de Atos dos Apóstolos e chegamos no capítulo 4. Pedro e João são presos, irmãos. Mas por que, pastor? Porque pregaram o evangelho. Por causa que ele curou um doente, aquele homem lá da porta. Quando Pedro disse: olha, levanta e anda. Então eles eram perseguidos. Pedro e João são presos. Por quem? Por líderes religiosos. Presos por quem? Líderes religiosos, sacerdotes, saduceus. Mas mesmo assim eles continuaram pregando, e a Bíblia diz que muitos creram, e foram quase 5.000 pessoas se renderam a Cristo na prisão. Pedro fala com ousadia, com poder, ele testemunha de Cristo, cheio do Espírito Santo, mesmo no tribunal judaico, mesmo no sinédrio. Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que o milagre foi feito em nome de Jesus. E ele afirma: é aquele Jesus que vocês crucificaram. Esse homem está curado, está de boa saúde. Não foi nós, foi o nome de Jesus. Então a reação das autoridades se enfureceram, porque todos estavam reunidos admirados com aquela cura, e todos estavam crendo, 5.000 pessoas já crendo, e Pedro e João sendo perseguidos. Perseguido por quê? Por causa do nome de Jesus. Queridos, eu quero lembrar uma coisa que aconteceu comigo no Japão. Eu estava na fábrica,
numa fábrica em que eu trabalhava, eu e a Alessia, é a Meiko, não sei se a Renata lembra da Meiko, e toda manhã se punha de pé, os japoneses, escute isso, irmãos, voltava-se para uma imagem, uma estátua, e eles adoravam a estátua, e eles pediam que todos os funcionários fizessem o mesmo. E eu, irmãos, disse ao meu chefe, eu orei ao Senhor, passou dias e eu orando a Deus, o que eu faço? Porque eu não vou bater palmas, eu não vou me inclinar a uma estátua, eu não vou me inclinar a uma imagem, porque a sua palavra diz que não podemos adorar imagem. E eu, irmãos, já incomodado com o meu coração, o que eu faço? Cheguei para o chefe veio para mim e disse, Katayama-san, por que você não faz a adoração de manhã ao nosso Deus? Eu disse a ele, olha, eu respeito muito a crença de vocês, mas eu não concordo. São duas coisas diferentes. Deus me deu sabedoria. Olha, eu respeito, mas eu não concordo, porque eu sou cristão da Igreja Batista, sou diácono, e na minha crença, eu não posso me reverenciar, eu não posso dobrar o meu joelho, eu não posso bater palma para um Deus que eu não conheço. E aquilo está lá. Irmãos, aquele homem ficou bravo comigo, não falou nada na hora, mas eu percebi no dia a dia a perseguição, no serviço mais difícil era eu, nos horários mais complicados era eu, na limpeza do galpão era eu que fazia. Começou a fazer idime, em japonês fala idime, né? Idime. Perseguição. Mas eu disse, eu não posso fazer isso. Eu lembro que eu tinha comprado uma casa aqui no Brasil, estava pagando prestação, eu precisava disso, e ver essa prova na fábrica, irmãos. Aí, irmãos, eu fui cortado, fui mandado embora. Eu fui mandado embora, irmãos. Mas eu disse, eu não vou fazer essa adoração. Sofri, fui perseguido, fui caluniado muitas vezes, fui mal entendido, mas, irmãos, eu tinha decidido ao Senhor que eu não faria. E depois daquele emprego que eu fui mandado embora, com prestação para pagar, eu disse, eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e Deus vai abrir uma porta para mim aqui. Eu estava lá em Taruichó, naquela cidade. Eu preocupado, sem emprego, precisando pagar a prestação da casa. Cheguei ali, numa igreja, aquela igreja de Taruichó. A gente tirava o sapato para entrar, e eu tirei o sapato. Porque lá no Japão você tira o sapato para entrar, irmão. Era de tatame, você lembra? E eu entrei, dobrei meu joelho, falei, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e por causa disso eu fui mandado embora. Mas eu disse, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, e o Senhor vai abrir uma porta para mim. E eu estava ali, irmão, naquela igreja sozinho, eu e Deus, o celular toca, fui atender, era a empreiteira do Mixan. Quem já morou em Taruichó, sabe que a empreiteira da São Marco é o Mixan. O Mixan ligou para mim e disse, Moshi, alguém que desse cara? Aí, alguém que desse? Tudo bem? Alô, tudo bom? É o Katayama-san? Sim, sou eu. Bom, eu sei que você foi cobrir, foi mandado embora, mas surgiu uma vaga de uma empresa excelente para você. Olha, surgiu uma vaga aqui, que é uma vaga na Auna. Auna é uma empresa lá, de Kogaki. Está precisando de um. Você quer lá ver o serviço? Mas só se for agora. Só se for agora. Eu fui lá, já no outro dia, já estava trabalhando. A glória de Deus. Ganhando mais, irmão. Amém? Ganhando mais. E depois da aula, fui para Cobelco.
também através do Mixam. O Mixam me colocou na empresa Cobelco, eu ganhava mais. E ali na Cobelco foi onde Deus me prosperou, me ajudou. Onde nós juntamos dinheiro, pagamos a casa, compramos outra casa. Irmãos, quando você honra a Deus, Deus honra você, amém, irmãos? Deus, irmãos, quando você honra o nome de Deus, Deus vai honrar você, pode ter certeza disso. Eu falo isso porque muitas vezes você também passa por isso. Irmãos, o que você espera, irmãos, de um mundo que crucificou o nosso Senhor, que crucificou Jesus? O que nós esperamos de um mundo que crucificou a Cristo? Jesus disse, irmãos, em João 15, versículo 18 e 19. Coloca lá, Alex. Jesus disse, irmão, em João 15, versículo 18, versículo 19. Olha o que o Senhor disse. Se o mundo vos odeia, lê comigo aqui, irmãos. Se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro do que vocês me odiam. Meu irmão, você quer ser maior que o Senhor Jesus? Se o mundo odiou Jesus, quando a gente se posiciona para testemunhar de Cristo, conforme Atos, você tem que estar preparado para a perseguição. Você precisa estar ciente que pode ocorrer perseguição. Lucas 12, versículos 51 e 53. E pode ser perseguição dentro da sua casa. Eu estou falando isso pelo Espírito Santo, porque tem pessoas aqui que podem ser perseguidas dentro de casa. E o seu coração entristece. A irmã Lisiane falou do coração, Elisângela. Guarde o coração. Jesus disse, irmãos, cuidai vós que vim trazer paz à terra. Ou seja, você pensa que eu vim trazer paz à terra? Jesus disse, não. Vos digo, mas antes dissensão. Versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 1. Porque, irmãos, não é todos que vão aceitar a fé. Não é todos que vão entender, irmãos, a palavra de Deus. É claro que, irmãos, Jesus não está ensinando, e também, por favor, entenda isso em nome de Jesus. Jesus, nesse versículo, não está incentivando a brigar dentro de casa por causa da fé. Não é nada disso, irmãos. Ele só está te avisando e avisando a mim que vai acontecer isso. Que nós precisamos ter sabedoria, que nós precisamos ser resistentes e perseverarmos. Porque a perseguição vai acontecer. E que nós seremos provados fora e dentro. Vamos ser provados fora e dentro. Mas eu quero dizer para você uma coisa: permaneça fiel. Amém, irmãos? Permaneça fiel ao nome de Jesus. Porque ataques vão ocorrer. Não foi diferente na vida de Pedro e de João. Curou aquele homem. Fez um bem, irmãos, aquele homem. Aquele homem estava gozando de tanta saúde, mas os líderes religiosos, presta atenção nisso. Líderes religiosos. Não foi incrédulos. Pessoas que conheciam Deus, mas estavam presos na religiosidade, na tradição. Então, irmãos, o nome de Jesus, desde lá dos primórdios, desde o comecinho da Bíblia, nos ensina que seremos provados e muitas vezes perseguidos. E muitas vezes, irmãos, a gente vai precisar responder com firmeza, com sabedoria,
com respeito, como eu disse ao meu chefe. Eu respeito, estarei lá de pé, respeito, mas referenciar, abaixar, adorar, isso eu não vou fazer. Isso teve um preço. A minha cabeça. Teve um preço. Comi. Mas eu sabia que estava honrando o Senhor. E o Senhor me abriu portas. O Senhor me colocou numa empresa que o ambiente era outro. E o Senhor me abençoou, irmãos. Amém, irmãos? Me abençoou. Queridos, muitas vezes seremos provados. Pedro e João foram presos por causa da palavra. Foram presos, irmãos. Você consegue imaginar isso? E não só eles, mas todos os apóstolos presos. Mas eles deixaram de testemunhar? Não. A Bíblia diz que todos creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades religiosas. Irmãos, preste atenção nisso, irmãos. Os líderes religiosos estavam enfatizando isso. A gente, irmãos, muitas vezes a religião, ela é boa, irmãos. A religião é boa. É bom ter religião. Mas às vezes quando o sistema religioso impede você de enxergar Jesus. Às vezes o sistema religioso, aqueles líderes não conseguiram enxergar o bem que Pedro e João estavam fazendo para um doente que ficava na porta. A religião impediu eles de ver Jesus ressuscitado. Irmãos, e Pedro pregava o quê? Lá em Atos 4:12, coloca lá. O que eles pregavam, o que eles ensinavam ali, irmãos? Por que havia tanta perseguição contra eles? O que esses homens ensinavam? Olha o que eles ensinavam aqui, irmãos. Vamos ver juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É isso que eles ensinavam. Não tem salvação em nenhum outro. Não tem salvação em nenhuma regra religiosa da época, que era a lei de Moisés, que era os saduceus e os fariseus. Eles tinham várias regrinhas da religião, e eles achavam que essas regras levavam à salvação. Eles queriam que o povo obedecesse a lei. Aí vem Pedro e João, pregando a graça, pregando que se você crê em Jesus, você é salvo. E sem Jesus não há salvação. Enfureceram. Porque para eles era daquele jeito que ia ser salvo. Não assim tão simples, tão fácil. Como assim? Fácil jeito? E eles, irmãos, começaram a perseguir. Porque eles eram presos na tradição religiosa. Eles eram presos na tradição. Tem que guardar o sábado. Tem que circuncidar. Tem que obedecer às leis de Moisés. Tem que ir na sinagoga. Tem tantas regras para ser salvo. Mas quando vem Jesus, diz: olha, se tu crês, você vai ver a glória de Deus. Aí eles se enfureceram. Pedro e João começam a quebrar paradigmas religiosos. Começa a quebrar e eles se enfurecem. E hoje não é a mesma coisa, irmão, muitas vezes. Infelizmente a gente olha hoje uma certa perseguição também. Aqui em Açaí eu já fui mandado embora dos lares. Já bateram a porta na minha cara muitas vezes. E eu disse: Senhor, tem misericórdia dessa alma. E também dentro desse sistema religioso que nós temos hoje. Irmãos, eu não tenho nada contra, irmão, se você, mulher, quer deixar o cabelo crescer. Não tem nada contra. Eu
Acho até bonito cabelo comprido, não é? É bonito. Mas se você quer cortar, corta, não é? É bonito você usar saia? Usa saia se quiser. É bonito, é modesto. Mas se eu não quiser usar saia, e daí? Precisa ser modesto, somente isso. Agora, irmãos, a gente vê alguns sistemas, alguns, não são todos, louvado seja Deus. A gente vê alguns sistemas religiosos que dizem assim: se você não usar saia, você vai para o inferno. Já é uma condição para ser salvo. O erro está nisso. O erro está nisso. Quando eu condiciono a salvação, não há erro nenhum uma igreja ter suas regras, seus costumes. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Agora dizer, a irmã que não usa saia vai direto para o inferno. Aí isso é errado. Aí você está condicionando a salvação, e a Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, se você está se gloriando, irmão, ou o sistema religioso, você está se vangloriando porque você faz alguma coisa. Isso é vanglória. Amém, irmãos? E muitas vezes, irmãos, somos perseguidos por isso. Muitas vezes eu cheguei numa igreja, irmãos, eu tenho aqui, eu falo isso com muito temor e também com muita tristeza no meu coração. Eu e minha esposa chegou em certas igrejas do Japão, que a minha esposa não tem costume de, né, irmãos? Corta o cabelo, usa o batonzinho, brinquinho. E me disseram assim: olha só, esse é Jezabel, espírito de Jezabel. Condiciona a salvação a regras, isso não pode, isso é pecado, isso é errado. É o mesmo que os fariseus, saduceus faziam. Eles obedeciam às regras, mas queriam matar Jesus. Queriam prender Pedro. Olha a incoerência, irmãos. Olha a hipocrisia que era. Ele se incomodava com um mosquitinho e engoliu o cabelo. Ele acusava as pessoas de algum pecado, mas não olhava os seus. Foi que Jesus disse: olha, quando você quiser tirar um cisco do olho do irmão, olha o galho que está no seu. Hipocrisia. E quando Pedro e João veio com essa mensagem, veio a perseguição. Isso é errado, pode isso? O que é isso? Estão pregando algo que não é verdadeiro, começou a perseguição. Mas o sinal apontava para isso. Olha, o homem ficou curado. Foi no nome de Jesus. E é esse nome que nós pregamos aqui. Não há salvação debaixo do céu em nenhum outro. A salvação está somente no nome de Jesus. Só Ele que salva, só a graça dele que salva, só a misericórdia dele que salva. E não há regras, e não há pedágios para a salvação. Irmãos, não há pedágio para a salvação. Fala para o seu irmão do lado, não há pedágios. Pedágio é que cobra, não é verdade? Vai cobrando a pessoa. Para aí, cobra a taxa. Se andar mais um pouquinho, cobra mais um pouquinho. Irmãos, não há pedágios para a salvação. O que você precisa? Crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso. É isso. E muitas vezes nós somos incompreendidos. Muitas vezes as pessoas não compreendem essa mensagem. Mas daí nós vamos nos calar por causa que as pessoas não compreendem? Não. Nós vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 13 diz assim: aqueles homens, observando a coragem de Pedro, a ousadia, né? Aqui fala a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, ou seja, eles não eram estudados. Pessoas simples. Pedro era pescador, João também. Eles entendiam de pesca, de peixe. Mas quando Jesus chamou eles,
chamou para o ministério, e aqueles homens ficaram admirados, que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles viram que eram homens que realmente conheciam Jesus de perto. Queridos, Deus nos chama para testemunhar. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ser aplaudido. Presta atenção nisso. Muitas vezes a gente se desanima com as perseguições, com palavras que a gente escuta, com perseguições, e a gente, irmãos, tem que ter muito cuidado com o nosso coração, guardar nosso coração, para a gente não desanimar. Porque, irmãos, a gente veio para testemunhar, não para ser aplaudidos. É muito fácil, irmãos, a gente entrar na correnteza do mundo de querer aplausos. É confortável, mas o chamado da igreja tem um preço. Sempre haverá um preço. Sempre haverá, irmãos, uma renúncia a ser feita. Sempre haverá, irmãos, a gente vai na prática, em nome de Jesus, domingo de manhã, fazer evangelismo na praça, na rua. Amém, irmãos? Então vamos sair da teoria e vamos para a prática. Nós vamos testemunhar nas ruas. Sair com a caixa de som, cadê a caixa de som? Eu devo ir para casa. Já comprei a caixa de som e a gente vai parar nas praças e falar desse amor. Esse amor que transforma. Esse Jesus que nos chama e chama todas as pessoas para crer nele, ter a salvação. A gente vai fazer isso. Vai ter perseguição? Claro que vai. Quantas vezes eu passei lá em Alvorada do Sul, eu cheguei com a minha caixa de som, fui ajudar o projeto lá, o missionário que veio pregar aqui, o Kaique. Pastor, traz a caixa, vamos fazer um evangelismo aqui na rua de Alvorada do Sul. Vamos embora. Cheguei lá, já liguei meu som, meu microfone, chegou um doido, desliga isso aí, desliga isso aí, desliga isso aí. Que bagunceiro, isso é o quê? Começou a gritar, meu. Eu falei, calma aí, meu irmão, calma. Espera aí, nós vamos conversar. Eu sabia que o espírito dele não é, né? Veio para desanimar a gente. Veio para fazer a gente parar. A gente abaixou o som. Vamos conversar um pouquinho. O que aconteceu? Eu trabalhei a noite inteira, estava dormindo aqui, era 3 horas da tarde, né? Estava dormindo, e você vem com essa caixa de som, ok e tal, né? Os outros vizinhos dizem, tá falando de Deus, rapaz. Aí começou aquela discussão, eu disse, calma, gente, calma aí, não tem problema não. Aí a gente orou com essa pessoa. Irmãos, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade para desanimar você, para tentar calar você. Mas é nesse momento, irmãos, que você tem que ser forte. A Bíblia diz que ousadia, eles falavam, ousadia do Espírito. Então peça ao Senhor, quando estiver na perseguição, quando estiver enfrentando uma batalha, discernimento espiritual. Nós falamos sobre isso. Na vigília a gente falou sobre isso. Discernimento espiritual. Peça ao Senhor, Senhor, por que está acontecendo essa batalha aqui em minha casa? Sempre, toda quarta-feira, dia do culto, tem batalha aqui dentro da minha casa, desarmonia, discernimento espiritual. Senhor, me dá discernimento espiritual, para eu poder entender o que está acontecendo. E você, meu irmão, vencer as perseguições. Peça ao Senhor ousadia. Peça ao Senhor sabedoria. Vive cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar com ousadia, irmãos. Sabe, irmãos, você não precisa, irmão, dizer assim, quando o medo acabar, então eu falo de Jesus para as pessoas. O medo nunca acaba, irmãos. Você vai pensar que você vai sair comigo nas ruas, na praça, o pastor não tem medo. Irmãos, tem medo sim. Mas apesar do medo, eu sei quem tenho crido.
Amém, irmãos?